A Igreja Universal do Reino de Deus, presente na comunidade de Erechim há 24 anos, está de casa nova, um novo espaço para receber os seus fiéis. Hoje o nosso entrevistado é o pastor Cândido de Carvalho, que fala da fé, do amor e também da caridade. Acompanhe. Em tempos de tantos acontecimentos na nossa vida, na política, na economia, na forma da gente se relacionar com as pessoas e também entender os sinais do universo, é importante exercer a fé. Aí você pode me perguntar, como é que eu exerço a minha fé? Através do voluntariado, da solidariedade, do amor pela sua família, do amor pelas pessoas próximas, enfim, acreditando que existe um Deus acima de nós, um Deus muito superior a tudo que a gente enfrenta diariamente, o único que pode nos dar a vida eterna, o único que pode ser a solução para os nossos problemas. Mesmo quando a gente acha assim que nada mais tem solução, pode ter certeza, Deus está agindo na sua vida. E para falar um pouquinho sobre Deus, a importância da nossa fé, está aqui conosco hoje o pastor Cândido Uchoa de Carvalho. Ele está à frente da Igreja Universal do Reino de Deus, que esta semana inaugurou um novo templo aqui em Erechim, mas faz um trabalho social, um trabalho importantíssimo na nossa comunidade já há bastante tempo. Pastor, bem-vindo à TV Erechim e obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar desse tema tão importante que é exercer a nossa fé, acreditar que Deus está aqui, Deus está em qualquer lugar. Sim, nós é que agradecemos o convite de vocês de estar aqui hoje falando da fé, falando de Deus e também falando desse novo tempo que a Universal começou aqui em Erechim, Sandra. Pois é, uma igreja num espaço amplo, novo, de fácil acesso. Não é a primeira igreja em Erechim, né? Vocês já estão aqui presentes na nossa comunidade há bastante tempo. Nós já estamos presentes na cidade aqui de Erechim há 24 anos, vale a pena ressaltar. Começamos no bairro Progresso, num porão. Começamos no porão. Certo. Depois fomos para um hotel. Depois fomos para o centro e aí foi mudando e estacionamos aqui na 7 de setembro, por muitos anos. E na segunda-feira que se passou, nós inauguramos o novo templo da Universal, na Valentim Zabonato 491, onde teve a presença do Bispo Guaraci, que é o nosso líder estadual, e vários outros pastores que vieram prestigiar. Foi assim, olha, um divisor de águas para a Universal aqui. Começa uma nova etapa. Começa uma nova etapa não só apenas pelo local, mas pela estrutura do local. As pessoas que ali chegarem, elas vão ter um lugar, primeiro, para exercer a fé, né? Que isso é a coisa mais importante. Sim. Segundo, um local onde ela vai se sentir acolhida, porque a Igreja Universal ela é aberta para todos os povos. Não importa o credo religioso, não importa se é evangélico, se é católico, se é espírita ou não, crê ou não, ela está de portas abertas diariamente. Ela vai ter um espaço para acomodar as suas crianças, porque nós contamos com esse espaço. Ela vai ter um espaço para acomodar os jovens. Ela vai ter o estacionamento no subsolo gratuitamente para ela estacionar o seu carro. Ou seja, é um lugar onde ela vai se sentir bem. Quem chegar ali, ela vai ver que o local é um local propício para exercitar a fé que todos nós temos dentro de nós, essa fé. Pois é, mas além desse trabalho dentro da igreja, vocês também fazem um trabalho social que atinge muitas famílias em vulnerabilidade. Sim, falando a nível de Erechim, por exemplo, sim, de janeiro até hoje, nós já arrecadamos e distribuímos 2,5 toneladas de alimentos. Vários eventos nós fizemos ao longo desse ano. Como citava até para você, nós fizemos o Driblando a Fome, porque você sabe que a fome ela não tem crença, ela não espera, ela bate na porta. Então nós atendemos centenas e centenas de famílias. E isso muitas vezes não é divulgado. Nós estamos dentro da SUSEP, trabalhando em parceria com a SUSEP, ressocializando aquelas pessoas que ali estão procurando dar o nosso melhor. Nós estamos dentro dos hospitais, porque nós temos pessoas que trabalham dentro dos hospitais. Quantas pessoas que naquele momento de vulnerabilidade,
elas estão ali carentes de uma palavra, estão carentes de um auxílio. Nós temos pessoas lá. Falava para você do trabalho que nós realizamos com os jovens. Nós atendemos mais de 70 jovens aqui, com teatro, com esporte, isso tudo dentro da igreja. Certo. Tudo dentro da igreja. E esse local vai atender todas essas necessidades. Então, essa pessoa que nos assiste agora, eu convido você a ir conhecer o trabalho, a ir conhecer o templo, a ir conhecer como funciona. Porque muitas pessoas, elas julgam sem conhecer. Então, quando a pessoa ela conhece, então ela pode fazer um julgamento. Né? É o que eu penso. Se eu não conheço, como é que eu vou julgar? Então, nós estamos aqui há 24 anos. Se não fosse uma coisa sólida, você há de convir que já tinha fechado as portas, já tinha ido embora, já tinha saído do município. Não, mas a tendência da igreja é crescer. Nós já temos projeto para o ano que vem de abrir mais igrejas aqui dentro de Erechim, porque Erechim está crescendo. Muito. E nós temos que crescer junto com a cidade. Né? Uma só igreja no centro não vai atender uma cidade do tamanho de Erechim, do porte de Erechim. Então, o projeto para o ano que vem é avançar. É procurar novos bairros, é levar a fé para as pessoas. Pois é, pastor, hoje um dos maiores problemas de muitas famílias são os jovens envolvidos nas drogas. É possível resgatar esse jovem que já vive numa situação deplorável muitas vezes e trazer para a igreja e libertar ele desse martírio que é as drogas? Olha, eu vou falar para você assim, a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. É possível. Sabe por que é possível? Porque diante de você está aqui uma prova viva. Eu já me envolvi nesse mundo do vício. E sei também que não é fácil sair. Sim. Não é? Qual é o primeiro passo então, pastor? O primeiro passo é a pessoa querer. Quando a pessoa quer e ela busca a força em Deus, então ela vai trabalhar em parceria com Deus. Ela tem como sair dessa situação. E você tocou num assunto muito importante. De cada 10 pessoas que nós atendemos na igreja, 5 são envolvidas com qualquer vício, lícitos ou ilícitos, e pasme, a maioria com depressão. O pós-pandemia deixou muitas pessoas depressivas, pensando que não tem mais solução, pensando que não tem mais jeito, com desejos até de contra a sua própria vida, e nós temos dado esse auxílio, nós temos feito a nossa parte. Muitos nós temos conseguido reabilitar, muitas pessoas nós temos conseguido ajudar através da fé e hoje são livres do vício, são livres da depressão, são livres da tristeza, são livres das síndromes, porque muitas pessoas são vítimas de síndrome, como eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Você está entendendo? Então, nós temos ajudado essas pessoas. Não só as pessoas que estão na igreja, não. Nós recebemos pessoas todos os dias. Se você for agora, a igreja está de portas abertas. A igreja abre as portas às 7 da manhã e às 22 horas ela se fecha. Ou seja, nós não temos feriado. De segunda a segunda, as portas da Universal ela está aberta para atender. Sabe o que a pessoa tem que vencer? O preconceito. Porque quando ela quer, ela vai buscar, ela vence o preconceito e aí Deus pode fazer o trabalho na vida dela de transformação. Porque para transformar, só Deus. Para a pessoa mudar, eu sempre costumo falar, Sandra, que para mudar você não precisa de Deus. Você sozinho consegue mudar. Você muda o seu hábito alimentar, você muda o seu corte de cabelo, você muda o lugar, você muda de roupa, mas para transformar, só Deus transforma a vida do ser humano. Esse mundo tem acontecido muitas coisas e que a gente muitas vezes fica perplexo quando assiste um noticiário ou quando sai à rua e conversa com algumas pessoas. Isso tudo já estava na Bíblia, já dizia que iríamos passar, por exemplo, pela pandemia, que teríamos tantas mortes como tivemos, que teríamos tempos difíceis de fome, de dor, de guerra, como está acontecendo? Não, e é como você falou, tudo isso já está escrito. A Bíblia diz que no final dos tempos sobreviriam tempos difíceis. Para que tempo difícil mais do que nós estamos vivendo?
A cada dia surge uma doença nova. A cada dia a gente vê nos noticiários coisas que a gente fica perplexo, fica assim, olha, verdade, atordoado, porque outrora a gente não via isso. E hoje virou normal. Hoje, sabe, a gente vive num mundo hoje onde o errado é certo e o certo é errado. Sabe quem é o errado? É quem quer ser o certo. Então o mundo está de pernas para o ar, é só você ver. E tudo isso já está escrito na Bíblia, é só a pessoa pegar e ler. Não é coisa da nossa cabeça. Muitas vezes a pessoa diz assim, é coisa dos evangélicos. Os evangélicos falam muito disso, do final dos tempos, do mundo, o mundo vai se acabar, mas está aí. Nós passamos por uma pandemia que não poupou nem o rico, nem o pobre, classe nenhuma. Quantas pessoas tinham condições de estar vivas e infelizmente se foram. E outras que não tinham condição nenhuma de estar viva e ficaram. Então a pandemia mostrou para o ser humano que todos são iguais. Certo. Que todos nós somos iguais. A diferença, de repente, está na conta bancária, mas todo mundo é igual. Então é isso que as pessoas têm que entender, que tudo isso que está acontecendo, e eu vou dizer para você, a tendência é ficar pior. Porque está escrito na Bíblia que no final dos tempos sobreviria dias difíceis e vai vir coisas piores. O pior ainda está por vir, infelizmente. Mas a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Isso tudo indica que Deus vai voltar para esse plano? Com certeza. Deus ele vai voltar, como está escrito na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 20, essa pessoa que assiste, pega a sua Bíblia aí, deixa eu olhar aqui, bem aqui para ela. Apocalipse, capítulo 20. Você vai pegar e você vai ver, onde fala da volta de Jesus. Pode ser uma Bíblia católica, evangélica, não importa qual a Bíblia. E você vai ver que ele fala sobre a volta dele. Jesus vai voltar para buscar quem, pastor? Os seus filhos. Aqueles que entregaram a sua vida de fato e de verdade para Jesus. Não apenas da boca para fora. Porque dizer que ama Jesus da boca para fora, qualquer um faz. As atitudes vão mostrar se realmente a pessoa crê ou não crê em Deus. Porque crer da boca para fora, qualquer um crê. Pois é, pastor, mas todos nós somos filhos de Deus. Mesmo quando a gente está vivendo momentos de tribulação, fazendo coisas erradas, de alguma forma, Deus está olhando também para nós. Nesse dia ele não vai nos dar a vida eterna, não vai nos livrar de todo esse sofrimento, porque uma pessoa que vive no erro também sofre. Sofre, mas assim, boa essa pergunta. Todo mundo diz assim, eu sou filho de Deus. Sim. Não, nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus. Porque o filho de Deus é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. Sim. Como você falou, tem muita gente, sim, que diz que ama a Deus, que busca a Deus, mas só quando precisa, né? Tem pessoas que ela só quer buscar a Deus quando ela já não tem mais solução. Porque há outros que se esquecem. E só para ressaltar para esse amigo telespectador que assiste essa programação, que Deus é amor. Você há de convir, né? Muito. Deus não ama todo mundo? Mas em primeiro lugar está na Bíblia, ele é justo. Muito justo. Deus é justo. Então seria injusto da parte de Deus colocar todo mundo no céu. Deus vai colocar aqueles que realmente querem. Os braços de Deus estão abertos para todos. Todos que buscam arrependimento. Deus perdoa. Você sabe, Sandra, que nós vivemos numa sociedade que nós estamos vivendo dias de cancelamento. As pessoas que erram são canceladas pelo mundo. O mundo não perdoa. Se você faz aqui, você paga. Deus não, ele perdoa. Até porque ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem somos nós para tirar pedra em alguém? Quem sou eu para dizer assim, o A, o B ou o C vai para o inferno? Eu não sou juiz da vida de ninguém. Eu tenho que cuidar da minha. Eu não posso dizer, a Sandra vai para o inferno. Eu não conheço você. Eu não posso dizer, o fulano ou o ciclano vai para o inferno ou para o céu. Eu cuido da minha salvação, das minhas atitudes, do meu proceder. Eu posso falar de mim. O céu é para todos? É. Para todos que colocam Deus em primeiro lugar. Não para aqueles que só buscam quando precisa. Porque há muitos que só buscam Deus quando precisa de um milagre, quando estão numa aflição. Mas quando estão alegres, quando estão, vamos dizer assim, no bem bom,
viram as costas para Deus, até se esquecem de Deus. E eu não estou falando aqui de igreja A, B ou C, e nem de religião, nós estamos falando de Deus. Deus é um só. Igreja tem várias, mas Deus é um só. Pastor, como é que se justifica uma pessoa que sempre foi boa, sempre ajudou todo mundo e de repente um câncer em fase terminal já? Por que essa pessoa que praticou o bem tem que passar por uma situação dessas? Você sabe, Sandra, que o corpo ele é vulnerável à doença. Nós somos feitos de 3 partes: corpo, alma e espírito. Sim. O corpo adoece, o corpo envelhece. Um dia eu tive 15 anos, um dia você teve 15 anos, hoje você não. O que você fazia com 15 anos, você faz agora com a idade que você tem? Não tem como, você está entendendo? Então o corpo vai envelhecer, o corpo vai adoecer, você está entendendo? A alma, a única coisa que é eterna é a alma. A alma não envelhece, você está entendendo? A alma não sente dor. A alma é eterna, mas o corpo envelhece, sente dor. Então tem coisas que, infelizmente, é do corpo, é coisa do corpo, que vai acontecer. Todos nós estamos vulneráveis a adoecer. Ainda há pouco eu relatava para você do meu testemunho que um dia eu tive uma pancreatite aguda, foi o corpo que adoeceu. E pela misericórdia de Deus ainda não estava na minha hora de partir. Porque quando chegar a nossa hora, você pode estar sentado aqui apresentando o seu programa que você vai partir. O corpo vai morrer, a alma vai para um plano, a alma vai para um lugar. Você está entendendo? A alma ela não vai ficar aqui vagando como uma alma penada. A alma ela vai para um lugar. Aí você pode até perguntar assim, mas para onde, pastor? Que a minha alma vai? Onde você plantou em vida. Se você plantou para a alma ir para o céu, ela vai para o céu. Se não, ela vai para o lugar onde você plantou. Mas ela pode se tornar um espírito que atrapalha o andamento da vida da sua família, de pessoas que teve desentendimentos? Não existe isso. Morreu. Você já viu morto voltar? Morto não volta mais. Acabou. Morreu. Quem morreu não volta mais. A alma não vai voltar a incomodar. Não volta a incomodar. Não existe isso. Não existe isso. A alma morreu, ela vai para um lugar. Ou para o céu ou para o inferno, segundo a palavra de Deus. Mas ela tem a oportunidade de se regenerar e herdar o céu após isso ou não? Tão tal que nós temos uma palavra na Bíblia que é uma parábola chamada Rico e Lázaro. Sim. Muito conhecida. Sim. Você vê que um foi para o céu, o rico, e diga-se de passagem, muitos crentes, eles condenam a riqueza por causa dessa palavra. E eles não entendem a palavra. O rico não foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque ele era soberbo. Ele se apoiava na sua riqueza. Porque não é pecado ser rico. Você está entendendo? Sim. E o pobre não foi para o céu por ser pobre. Então, ali nessa palavra, a gente fica bem claro. Ficou bem claro que não tem como o que está num lugar ir para o outro e o que está no outro ir para o outro lugar. Ou seja, quem está no céu, quem está no inferno não vai poder trocar. Você vê que o rico clamou que molhasse pelo menos a ponta da língua dele. E Abraão disse para ele assim, olha, não tem mais nada o que fazer. Você foi bem-aventurado em vida. Ou seja, você fez suas escolhas em quê? Em vida. O morto não decide nem a roupa que vai ser enterrado, quem dirá para onde a alma dele vai. É só a gente ver. A pessoa que morre, ela não tem mais direito a nada, ela já morreu. Por isso que se você está assistindo agora e tem que fazer uma homenagem a uma pessoa que você ama, faça em vida. Não adianta eu chegar lá no pezinho do caixão e dizer, eu te amava, eu gostava de ti. Não fala isso em vida, porque o morto não escuta. O morto, se você vai no velório, tem até o prazo de enterrar, porque senão começa a exalar mau cheiro. Sim. É o corpo que morreu. E a alma foi ou para o céu ou para o inferno. Agora, eu não posso te dizer quem foi para o céu e foi para o inferno. Isso aí já não é um papel meu. Isso não é um papel de evangélico, de católico, de ninguém. Nós não somos juízes da alma de ninguém. Eu só te digo uma coisa, se você plantar, você vai colher. Tudo que eu planto, eu colho. É verdade. Pastor, de que forma o senhor pode orientar o nosso telespectador, de repente aquela pessoa que está assistindo e parou prestar atenção no que o senhor está falando,
mas ela não tem fé, ela não tem esperança, ela não tem ânimo de viver. O que o senhor tem para dizer para essa pessoa? Ô Sandra, não vou nem dizer que esse telespectador, ele não tenha fé, porque todos nós temos fé. Seja ele muito ou pequeno, não importa. E a Bíblia diz assim, ó, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, não importa se a minha fé é grande ou é pequena. Sabe o que acontece? Muitas vezes é como uma brasa. Ela caiu do braseiro, ela não se apaga no mesmo instante que ela caiu. Sim. Ela vai se apagando aos poucos. Então nós vivemos numa sociedade onde as pessoas foram perdendo a fé em Deus. Foram perdendo a fé nas pessoas. De tantas coisas que a gente vê hoje em dia, fica difícil até a gente crer nas pessoas. Mas elas têm que entender que as pessoas é uma coisa e Deus é outra totalmente diferente. Então, essa pessoa, de repente, ela está com a fé dela adormecida ou até mesmo apagada. Mas se você pegar aquela brasa que caiu do braseiro e voltar de novo para o braseiro, ela se acende. Então, meu amigo, você que assiste agora, entenda que a sua fé, que talvez esteja adormecida, se você acender, se ela se acender, ela vai vencer, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo na vida a gente tem que ter fé. Estamos falando fé em Deus. Sim. Colocar Deus em primeiro lugar. Buscar as coisas de Deus. Usar a fé. Porque você sabe que muitas vezes, como a gente até comentava, as pessoas têm uma imagem do evangélico, do religioso, aquele fanático, aquele que fica gritando no meio da rua, aquele que fica julgando todo mundo, apontando o dedo para todo mundo. E Deus não é isso. A palavra de Deus não nos ensina isso. Deus é amor, mas Ele é justiça. Deus quer que a gente dê o primeiro passo. Deus é como o agricultor. Quem garante que o agricultor vai colher o que ele plantou? A fé dele. Quantas vezes eles já tiveram perca? Se um ano para o agricultor foi ruim, sabe o que eles dizem? Próximo ano vai ser melhor. Ou seja, assim tem que ser a nossa fé. O melhor sempre está por vir. Sempre Deus está preparando o melhor para mim, para você, para esse telespectador. Então desperte a sua fé. Para esse problema que você está passando, tem solução. Não há nada impossível para Deus. Pode ser o pior problema, pode ser a pior luta que essa pessoa esteja passando. Se ela deixar Deus entrar na vida dela, ela pode ter certeza que ela vai ter ânimo, ela vai ter força e ela vai sair dessa situação que ela está vivendo. Correto. Mas o primeiro passo quem dá é ela. Porque sabe por quê? A palavra de Deus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. O cansado, ele ainda aguenta ficar com aquele cansaço. Mas quando a pessoa está sobrecarregada, não. Ela quer tirar esse fardo de cima dela. Então, qual é o primeiro passo, pastor? É vir, é ir buscar a Deus. É dar uma oportunidade para Deus. É ir. Porque muitas vezes a gente espera vir, mas somos nós que temos que ir. É como você ter o carro. Você tem carro? Tem. Né? Você tem carro. E esse carro, ele te ajuda no teu dia a dia, para você vir para o trabalho, para você ir para casa. Mas se ele não tiver o combustível, do que adianta ter o carro? Ou seja, do que adianta a pessoa ter em casa uma Bíblia, um livro de autoajuda. Se ela não tiver a fé, nada disso vai ser suficiente para animá-lo. Tudo tem que ser colocado em prática. Porque a fé é o combustível. Você está entendendo? A fé é o combustível para me manter de pé. Então não é só ler a Bíblia, não é só ir na igreja, são os primeiros passos. E qual é o segundo? Usar a fé. E a fé, ela está dentro da gente. A fé não está dentro de um templo. A fé está dentro de cada um de nós. Verdade. Então as pessoas que escutaram, se sentiram tocados, mexidos por essa palavra, a igreja está de portas abertas. Os cultos acontecem em que horário? Nos finais de semana, principalmente, onde as pessoas até têm mais tempo, às vezes, de ir. De segunda a sexta, nós temos culto diário. 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 19h30. São 4 cultos diários de segunda a sexta. Certo. No sábado, 7h30 da manhã e ao meio-dia.
e às 16 horas um culto voltado para os jovens, para a juventude. Aí entra toda a parte de esporte, de teatro, de dança de rua, de basquete. Nós temos pessoas que nos auxiliam nesse sentido. E o principal culto, que nós chamamos o Domingo da Família, porque Deus é família. Sim. Às 8h30 da manhã. É o nosso principal culto da Igreja Universal, é nos domingos. Então, 8h30 da manhã. Não deu para ir 8h30, às 15 ou às 18. Né? No domingo é onde a gente ora pela família, a gente ora pelos casais, a gente orienta os pais, as mães, o marido, a esposa. Então é uma reunião completa e onde nós buscamos a proteção para o corpo. Porque nós precisamos de saúde para trabalhar, nós precisamos de saúde para viver. E essa reunião ela é a reunião mais completa, porque ela atende todas as áreas da vida dessa pessoa que ali chegar. E, diga-se de passagem, não importa o credo religioso. Você que assiste essa programação, vá lá, nos procure nesse domingo. Nós vamos ter, nesse domingo, outra inauguração da igreja, porque na segunda-feira muitas pessoas não conseguiram entrar no templo, devido à lotação máxima. Certo. Então, nesse domingo agora, às 8h30 da manhã, nós vamos ter outra reinauguração da Universal. E esse amigo telespectador é o meu convidado especial a ir conhecer o templo, a ir conhecer a igreja e assistir essa reunião de reinauguração da Universal na Rua Valentim Zabonato, 491, bem em frente ao Banco do Brasil e ali próximo à Feira do Produtor. Não tem como errar. Não tem. Pastor, eu quero lhe agradecer por estar aqui conosco hoje, passando um pouquinho de fé, de esperança, cada um entende de uma forma, né? Mas tocando o coração das pessoas através das suas palavras e dos seus ensinamentos. Obrigada, que Deus lhe abençoe e que a gente possa aí no decorrer aí do ano ainda falar mais vezes sobre Deus, sobre religião, esclarecer as dúvidas das pessoas, porque é importante a gente exercer isso em prol das outras pessoas. Obrigada. Não, é nós que se sentimos lisonjeados com o convite e eu só tenho a agradecer à cidade de Erechim, porque uma cidade acolhedora, uma cidade onde, graças a Deus, nós estamos aqui há 1 ano e 3 meses, as pessoas muito humildes, muito educadas, e nós queremos agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus, por ter nos dado a oportunidade de estar onde estamos hoje, a Universal, agradecer a todos os membros ao longo desses 24 anos, agradecer a todos que, direto ou indiretamente, têm ajudado o trabalho da obra de Deus, né? Agradecer a todos, agradecer a você pelo convite de estar aqui falando de Deus, falando da igreja e dizer que vença o preconceito, vença o seu preconceito, nos procure, porque nós vamos ajudar esse amigo telespectador. Você pode ter certeza que se você colocar os pés no templo da Universal, do mesmo jeito ela não vai sair. E ela vai vencer o preconceito que ela tem, porque muitas pessoas têm o preconceito, ainda mais quando se fala de Universal. Então você pode nos procurar, você pode nos enviar, se você assim permitir, a gente vai deixar o número do WhatsApp, Sim. Que é o 51 98476 4626. Essa pessoa pode nos enviar um WhatsApp, que nós vamos enviar uma oração, nós vamos atender. Se ela tiver o preconceito de vir até o templo, pode nos enviar uma mensagem no 51, mais uma vez, 98476 2646. Nós temos pessoas capacitadas para atender, para orientar, para ensinar. E eu tenho certeza que se você obedecer, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida.